Acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos estar recebendo um grande intermediário do futebol brasileiro, Francis Melo, respeitadíssimo no mercado. É um profissional que vai debater um pouco mais sobre como funciona o mercado de intermediários. Vamos discutir um pouco sobre esse stakeholder do futebol, um importante stakeholder, uma importante ferramenta, tanto na condução da carreira dos atletas, tanto na relação com os clubes, falar um pouco da evolução dessa profissão. O futebol com o universo hoje é fundamental e o intermediário é peça fundamental nessa engrenagem do futebol, no funcionamento do futebol. Dá um oi para quem está chegando aí. Ricardinho, meu amigo. Pedro Botelho, nosso colaborador do FuteClass. Daqui a pouco eu colocando no ar o Francis Melo. Assim que ele solicitar a entrada ao vivo conosco, vamos colocá-lo aqui. Esse grande intermediário do mercado do futebol brasileiro. Intermediei grandes estrelas do futebol, grandes treinadores, um profissional da área de comunicação. Alô, Fábio Lefundes, nosso convidado da semana que vem, da sexta-feira, já confirmado, grande treinador de futebol. Pedrinho, todo mundo que está entrando aí. Daqui a pouquinho, Francis Melo, aqui na tela do FuteClass. E se você perdeu alguma das nossas lives, né, a gente tem nosso canal do YouTube, a gente está subindo todas para lá. Alô, Glenda. Meu amigo Luciano Brustolini. Glenda, obrigado por ter intermediado esse convite ao Francis. Luciano Brustolini, outro grande intermediário do nosso futebol. Já, o time Francis Melo no ar com a gente aqui do FuteClass. Assim que ele vier a solicitação para entrar ao vivo com a gente começa e coloca ele no ar. Um abraço a todos que estão entrando. Amanhã a gente tem o David na área. Vamos agora se autorizar o Francis. O presidente Tony Sec. Boa tarde, meu amigo Francis. Me escuta Fala, bem? meu amigo. Tudo bem? Te escuto bem, te escuto bem. Bacana. O pessoal que estiver aí na live pode falar se o som tá legal, se a imagem tá legal, pode ir dando os toques aí. Francis, muito obrigado por ter aceito o convite do FuteClass. Você que é um grande profissional aí de futebol, um grande intermediário, um dos mais respeitados do mercado nosso, uma agenda lotadíssima. Obrigado por ter tempo para bater um papo. A ideia aqui do FuteClass é exatamente transformar o futebol pela educação, né? Você deve estar acostumado a receber telefonemas da imprensa, para onde que vai jogador tal, o treinador tal, e aqui não. Aqui a nossa proposta é debater o futebol mais academicamente, mais cientificamente, como que o intermediário e a discussão com toda a engrenagem do futebol pode colaborar para o crescimento dele. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite, que é um pouco fora da caixa. Muito obrigado, Francis. Eu agradeço, é um prazer, né, participar aqui com vocês que realmente fazem um debate diferente, né, do que a gente está acostumado aí com o futebol, né, leva para uma área mais acadêmica, né, de mais estudiosos aí. Estou apanhando um pouquinho aqui com a minha câmera que está dando uma balançada, mas já tivemos o prazer também, né, de ter clientes nossos participando aí com vocês. Então é sempre um debate em alto nível, e o que a gente puder compartilhar de experiência aqui vai ser uma honra. Bacana. Francis, você é um intermediário que você vem da área de comunicação, né? Alguns outros vêm da área do direito, outros da área como ex-jogadores. Como que você vê a formação do intermediário, os conhecimentos fundamentais para ele fazer um bom trabalho na engrenagem do futebol? E qual que é a importância dele realmente na condução da carreira de um atleta e os principais desafios dentro disso? Na verdade, assim, eu vejo o principal papel, né, do intermediário. Às vezes ele é até um pouco distorcido, mas eu enxergo assim que realmente é fazer, né, desempenhar da melhor maneira possível a gestão de carreira do atleta, né? Rapaz, eu vou ter que tirar esse fone. Sem fone fica ruim? Tenta Dá aí. para ouvir legal ou fica ruim? Dá para ouvir legal. Dá para ouvir legal? Tá. Que aí a gente não corre esse risco, né, de cair. Mas, enfim, a gente tem que, né, buscar sempre prospecção de negócios, né, encaminhar
o atleta para o clube. A gente tem que prestar vários tipos de assessoria para esse atleta, né? Seja uma assessoria jurídica no momento de negociar um contrato com o clube, né? A gente fala muito do direito esportivo, mas a área tributária é uma área muito complexa, que demanda realmente um conhecimento muito técnico, porque muitas vezes o atleta deixa, né, passa despercebido momentos, contextos, situações que podem custar caro para ele. Também uma assessoria de imprensa, né? Hoje em dia é muito importante, né, cuidar da imagem. A gente vive a era da informação, com o advento da internet, principalmente das mídias sociais, né? Isso impactou muito. Então, hoje você vê garotos em categorias de base que já se preocupam, né, em ter uma rede social. Então, esse trato com a imprensa, que é muito importante, é muito necessário, né? A imprensa, hoje, claro que o desempenho do atleta dentro de campo, mas esse papel da imprensa é muito importante, né, para potencializar as coisas boas que esse atleta faz. Tem também uma assessoria financeira, né? E isso é importante desde o início da carreira do atleta, mesmo nas divisões de base, ele saber lidar com o dinheiro dele, mesmo quando é pouco, né? Mesmo quando é pouco, porque quando ele fizer um grande contrato, ele já está acostumado a administrar suas finanças, né? Então, uma educação financeira, ela também ela é muito importante, porque você busca dar essa educação não só para o atleta, mas para a família, né? Interessante. Dá um alô aí pro Alexandre Jesus, seu atleta, meu parceiro também. O pessoal tá Pô, rapaz, isso aí é um mandando. fenômeno. Isso aí é. E, ó, eu falei de educação financeira, esse aí é um pão duro, viu? Esse aí está no caminho certo, vai juntar muito dinheiro. Tá certo. Francis, naturalmente, primeiro vamos diferenciar, né? Muita gente chama o intermediário de empresário, né? E é uma nomenclatura que, para o popularismo, né, dos torcedores em geral, tem uma certa rejeição, né? O empresário, de certa forma, traz um tom pejorativo. A CBF já traz a nomenclatura do intermediário, que tecnicamente é muito melhor, né? E eu te pergunto, existe um pouco dessa questão pejorativa, desse lado ruim dos empresários, dos intermediários? Como que fazer um trabalho sério? A gente sabe que, assim como qualquer setor da sociedade, tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Você é um grande profissional, tá aí o Luciano Brustolin nos assistindo, que é outro grande profissional. Como que o mercado de intermediários pode se unir para melhorar um pouco dessa visão que, para a gente que está no futebol, a gente entende como é que funciona, mas para quem está o torcedor que não tem tanta afinidade com esse mercado, como que você acha que o mercado de intermediários pode se unir para melhorar um pouquinho dessa imagem, passar o lado mais técnico da função? Bom, eu acho que essa questão da nomenclatura que você tocou, ela é muito importante, sim, porque essa nomenclatura intermediário, no meu ponto de vista, aí está aí o Brustolin, que é um grande, né, advogado e empresário, né, da área, um amigo que eu tenho. Eu acho que ela enfraquece muito o agente do futebol, porque o nome já diz, ele é intermediário naquela situação. Então, às vezes, você pega o atleta, você fica com ele, muitas vezes até desde novo, né, 12, 13, 15 anos, e você é reconhecido somente por aquela transação. O futuro fica comprometido. E isso você vai se resguardar muito com o relacionamento que você tem com o seu cliente, com a família dele, né? Mas, então, assim, realmente é uma situação difícil, né? Mas não é fácil, né, se estabelecer num mercado muito competitivo. O mercado hoje de intermediação no futebol brasileiro e mundial, né, é um mercado muito competitivo. Então, você se estabelecer, né, num lugar onde grande parte dos negócios está concentrada nas mãos de poucas pessoas, é um desafio diário, né, é construído com muito, muito trabalho, né. Então, assim, você tem que ter e manter a sua credibilidade perante o mercado. Isso também é fundamental, né. Você demora muito tempo
para construir um nome e numa transação você pode jogar isso tudo a perder. Vira e mexe, a gente vê alguns escândalos, né, acontecendo. Graças a Deus isso é minoria também, isso não é a regra é boa. De vez em quando alguma coisa sai e ganha uma notoriedade, né, porque a notícia ruim ela tem muito espaço, mas então assim eu vejo que conquistar, né, conquistar uma cartela de clientes também de qualidade, isso aí também é muito importante, né? É um desafio grande aí que você tem, porque não é fácil. Imagina só, nós temos aqui no Brasil, não vou nem levar para o cenário mundial, mas você tem aqui no Brasil, você tem 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Considerados grandes, a gente tem hoje 13. O Atlético Paranaense hoje vem fazendo um trabalho muito grande. Hoje é um grande clube também, né? Saiu daquela zona intermediária. Então você pega aí uma média de um plantel de 30 atletas. Né? Nós estamos falando que desses 30, não são os 30 que... um plantel de um time vai ter 15 atletas de um nível muito diferente. E os demais são ótimos atletas também, representam grandes equipes, mas você pega um universo de 200 atletas, né? Qual a fatia disso aí que sobra? Né? Hoje a CBF tem 390 intermediários cadastrados. Então, qual a fatia? Tem mais intermediário cadastrado, e aí a gente não vai entrar no mérito de o nível de cada um, né? Cada um está ali, sabe o que pode fazer, mas tem mais intermediários cadastrados do que atletas de ponta, realmente. Os demais atletas estão buscando seu espaço para chegar em um desses 13 clubes e daqui fazer uma ponte para uma Europa, né? Para outros mercados, grandes mercados. Então, realmente, é uma situação complicada e com esse contexto que a gente vive hoje, dessa pandemia também, a situação financeira dos clubes já era difícil. Agora, com essa pandemia, piorou. Então, assim, o empresário, o intermediário, o agente, ele vai ter que ter uma gordura, ele vai ter que ter realmente um fôlego para conseguir ultrapassar mais uma dificuldade que foi imposta ao futebol. Bacana. Francis, você está colocando essa questão dos números aí, né, contabilizando o elenco dos principais equipes, contabilizando as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, a gente tem 1.500 postos de trabalho para atletas disputarem. Segundo o relatório do CIES de 2017, a gente tinha cerca de 1.200 atletas jogando fora. Se a gente somar os postos nacionais e os internacionais, são 2.700 vagas de trabalho, né? Sem contar que, às vezes, a Série C, né, não paga tão bem. Então, assim, a gente está sendo muito generoso a contabilizar esses postos todos. Mas, segundo a Federação Nacional de Atletas, temos 18 mil atletas profissionais para disputar 2.700. Só 8 mil em São Paulo, segundo a Folha de São Paulo. Como que você vê a responsabilidade do agente? A gente sabe que o clube tem uma responsabilidade grande na formação, da educação, de formar o cidadão. Mas como que você vê a responsabilidade do agente de orientar também o seu atleta mais jovem a estudar, orientar da dificuldade, não passar ilusões, para a gente ter uma fábrica realmente de talento e não uma fábrica de frustração, porque a gente sabe que a maioria não vai chegar. As vagas são poucas e o funil é muito complicado. Qual que é a responsabilidade do agente nesse tipo de situação? Ele começa lá, aquilo como quando a gente abriu, né, da gestão da carreira. A gente tem que mostrar, porque o futebol ele vem de um sonho muito, muito bonito, né? De que você vai trabalhar fazendo o que você gosta e vai ganhar muito dinheiro. Realmente, 1% até menos vai ganhar muito dinheiro. Mas nós estamos falando de 1% de um funil que já é muito apertado. Não é 1% de milhões, né? É 1% de um funil que já é muito, muito apertado. Então, geralmente, né, essas pessoas vêm de uma classe humilde. A gente fala muito do estudo no futebol,
mas a maioria esmagadora vem de uma classe, né, social muito humilde. Mesmo se não tivesse no futebol, essas pessoas já teriam muita dificuldade de ter acesso ao estudo. Às vezes a gente traz para o mundo do futebol que tem sim obrigação dessa contrapartida social que é muito pouco explorada, mas assim, indiscutivelmente o futebol tem um papel muito maior a ser desenvolvido, mas a gente tem que levar em consideração também que o nosso país deixa a desejar, né, nessa questão da política pública em diversas áreas, também na educação. Mas esse papel do estudo, realmente ele é muito importante, porque o atleta que estuda, consegue conciliar, porque às vezes chega a um ponto também que fica muito difícil. A internet também facilitou muito com o ensino à distância, então hoje você vê muitos atletas se formando, né? Coisa que antigamente era muito difícil acontecer. Mas um atleta que ele tem estudo, isso ajuda nas tomadas de decisão dele também dentro do campo. Isso vai melhorar, né, o raciocínio dele e para a vida. Como esse funil é muito, muito apertado, caso não dê certo, né, caso não dê certo, ele pode seguir, pode e deve seguir uma outra profissão. Só para se ter uma ideia, assim, 55% dos atletas, né, um estudo recente aí da Ernst Young, 55% recebem até R$ 1.000 na carteira de trabalho. 33% recebem até de R$ 1.001 a R$ 5.000. Então, assim, nós estamos falando de um universo de 88% dos atletas de futebol ganham no máximo até R$ 5.000. Ou seja, é um salário que não vai garantir o futuro. Desculpa, falhou, não te ouvi. Fora os 10% desempregados, né, por aí. Exatamente, exatamente. Então, realmente é uma profissão, é uma carreira muitas vezes ingrata, porque só do cara chegar ali, ele já tem talento, ele já tem qualidade, mas o mundo da bola ele não comporta todos os grandes jogadores, fora os que se perdem no caminho também por não ter uma boa condução da sua carreira. Mas a gente falou dos clubes aqui no Brasil. Você pega hoje o futebol mundial. Tem quantos grandes clubes? Vamos jogar para cima. Futebol mundial. Falando clube A, né? Clube top mesmo. A gente tem 20 clubes. Né? E assim, tô falando, tô jogando para cima. Esses 20 clubes, você joga aí um plantel com 30 jogadores cada um, dá 600 jogadores. São 600 jogadores no mundo inteiro, que são os jogadores a nata do futebol mundial. Mas para um mundo de 7 bilhões de pessoas, 600, realmente isso aí é a nata. Então, o sonho, ele é mais ou menos acertar na loteria mesmo. Não é fácil não, porque realmente essa política, né, de estudos, ela tem que ser melhor desenvolvida, ela é muito carente ainda. Eu sei porque eu tenho atletas de base nos clubes e o clube, muitas vezes, ele não consegue matricular o garoto numa escola próxima ao seu centro de treinamento. Claro que já tem uma política de o clube é aqui, a gente encaminha, mas não consegue comportar uma escola municipal, estadual, próximo ao centro de treinamento. Então, vai só dificultando. E chega competição, treinamento. Hoje é muito precoce. Atletas de 14 anos de idade, eles já têm uma rotina de treino, de competições, de um atleta profissional. Então, realmente é um assunto amplo que dá muito pano para manga e eu acho que não vai ser resolvido somente com os atuais agentes envolvidos no futebol. Isso tem que ser uma política pública mesmo, porque é sério, o futebol é a maior ferramenta, se não for a maior, é uma das maiores ferramentas de transformação social do Brasil. E como você tem uma ferramenta desse tamanho e não explora, né, todo esse potencial? Interessante.
Francis, muito se discute hoje a questão de alguns treinadores dizerem que eles perderam um pouco de espaço na relação com o atleta, com a ascensão do intermediário. Alguns atletas, segundo esses treinadores, quando tem alguma dúvida sobre não estar jogando, por que ele não está sendo escalado, eles preferem, ao invés de procurar o treinador para conversar, olha, professor, por que eu não estou jogando? Qual que é esse jogo? Eles, ao invés de fazer isso, eles preferem ligar para o intermediário pressionar na direção. Como que você vê que pode melhorar essa relação entre treinador, atleta, intermediário? Como que um pode entender melhor a situação do outro? Se realmente tem isso, se depois os atletas precisam entender também, respeitar um pouco mais a decisão do treinador, como que você vê essa discussão? Essa pergunta para mim, eu vou levar ela até um pouco para o lado pessoal, porque eu trabalho com grandes treinadores e também já trabalhei com alguns dos principais treinadores, né, do futebol brasileiro ao longo desses 20 anos que eu tenho aí de estrada. Para mim, a questão do treinador ela é indiscutível, né? O comando dele é indiscutível. É uma hierarquia que deve ser seguida. Todo treinador quer o melhor para a equipe, quer ganhar. A regra é essa. Pode acontecer uma coisa ou outra de alguma situação pessoal, acontece, como na vida. Mas isso é exceção, a gente não pode tratar como sendo regra. Então, o meu papel de empresário, eu tenho ele muito bem definido. O pai educa o seu filho para a vida, para ter caráter, para ter disciplina, que são coisas importantíssimas também para a profissão. E o meu papel é dar uma educação desportiva. E a minha educação desportiva, ela é o tempo inteiro mostrar o caminho do jogador ser atleta. Hoje não há espaço mais para o boleiro. A gente vive uma transição, né? E cada vez mais vamos ter espaço para os boleiros. O Cristiano Ronaldo está deixando esse legado aí para todo mundo, né? Acabou aquela era do treino é treino, jogo é jogo. Hoje o discurso dos treinadores é se joga como se treina. Então, eu nunca vou aconselhar um jogador meu a desrespeitar essa hierarquia do treinador. Se ele não está jogando naquele momento, se ele foi chamado a atenção, é porque ele está deixando a desejar. E se o treinador está cobrando dele, é porque ele tem algo a mais para dar, porque senão ele é até carta fora do baralho. Então isso é um desafio grande. Hoje, atletas novos já estão tendo embates com treinadores. Eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito arriscado, né? É até mesmo uma questão com o advento da Lei Pelé, que não é recente, já faz um bom tempo, os clubes se enfraqueceram, né? Então, antes o clube era dono do jogador. Hoje ele tem aquela cessão do direito econômico por um período determinado e com isso eu acho que os cargos dos treinadores ficaram muito ameaçados, porque é mais fácil você abrir mão do treinador do que de um atleta que vale milhões. Os valores envolvidos hoje no futebol são muito diferentes. Eu tenho cá minhas dúvidas, sou fã incondicional do Tele, do Enio Andrade, de outros também que estão aí até hoje, Muricy Ramalho, né, que é um discípulo ali do Tele, mas eu não sei se um Tele, com a postura e a firmeza dele, se hoje ele teria tanto sucesso, porque ele fazia intervenções na vida pessoal do atleta. Eu tenho casos assim eu sou muito amigo, tenho amizade, uma admiração enorme pelo Euler, filho do vento, está até morando na Espanha agora. Ele conta casos do Tele assim que você fala hoje são inimagináveis. De jogador, não vou contar o nome, mas jogador que lá na época de São Paulo, antes de ter uma casa, o cara chegava com celular, na época que, né, aqueles celulares surgindo aí, comprava Mercedes e não tinha uma casa própria. O Tele ia lá e discutia com o cara, fazia ele comprar a primeira casa para os pais dele, para depois ter o carrão. Hoje isso, o treinador nem passa pela cabeça. Hoje o treinador,
Antigamente, o treinador ele era como um pai mesmo, mas um pai bravo. Hoje, o treinador ele já tem que se preocupar muito com essa gestão de pessoas, ter tato, porque senão ele acaba perdendo o grupo. E o futebol ele precisa, sim, de uma hierarquia. O futebol ele tem que ter um presidente firme, um presidente forte, ele tem que ter um treinador firme, ele tem que ter atletas conscientes que têm suas obrigações, né? Ele é um funcionário daquela instituição. E os intermediários, os agentes, o máximo que ele pode fazer é ter um atleta desempenhando muito bem sua função dentro de campo e ele brigar, no bom sentido, com a diretoria por uma melhor condição num contrato que beneficie a sua família. Nada além disso, né? Além de defender aqueles interesses contratuais e utilizar também sua bagagem para dar bons conselhos. Mas, pelo menos de mim, que trabalho com treinadores e treinadores com essa convicção, essa hierarquia ela tem que prevalecer sempre. Bacana. Francis, você falou aí da importância de ter um presidente firme, de dirigentes firmes, mas além disso, aí a gente sabe que é fundamental uma capacitação, né? Muito se fala da gestão profissional, de finalmente aplicar ela no Brasil. Hoje temos um projeto de lei, né, já aprovado na Câmara, no Senado, sobre o Clube Empresa, projeto do deputado Pedro Paulo. Como que você vê essa mudança de formato jurídico de associação sem fins lucrativos para a empresa, associado a essa nova gestão, com maior governança, melhor aplicação do compliance, ou só a simples mudança jurídica não significa uma revolução? E como que você acha que o Clube Empresa, de fato, pode melhorar o futebol brasileiro? Toda legislação, não sou especialista na área, mas sou curioso, mas toda legislação, se ela não vier acompanhada de uma ótima fiscalização, ela não vai servir para muita coisa. Hoje eu vejo as pessoas no futebol buscando muito aperfeiçoamento. Você vê preparadores físicos, o treino que se dá aqui hoje no Brasil é o treino que se dá lá na Inglaterra. Você vê muito isso. Você vê os treinadores buscando conhecimento, discussões de licença A, licença Pro, equiparar a licença da CBF com a licença da UEFA, né, a Conmebol fazer isso, né, para a nossa região. Você vê executivos formando classes, buscando, participando de workshops, cursos, associações são criadas. Então, eu vejo muita gente, os atletas deixando, né, aquelas mazelas de lado para realmente se dedicar mais. Hoje o futebol está num nível de competitividade elevadíssimo. Então, o cara que realmente não cuidar do seu corpo, ele vai ter dificuldade para jogar. Talvez no Brasil um pouco menos, mas lá na Europa não joga, porque o futebol brasileiro é muito democrático. Mas as únicas pessoas que eu não vejo realmente se especializando, se qualificando para estar no futebol é quem tem a caneta. São os presidentes. E nós estamos falando do topo da pirâmide, né? Então, todo mundo que participa dessa cadeia, de alguma forma, os intermediários também, CBF promove encontros, tem outras formas, tem a associação dos intermediários também. Os únicos que não precisam e não buscam, por enquanto, eu tenho exceções, né? A gente vê trabalhos muito bacanas que vêm sendo realizados no Bahia, no Fortaleza, o Atlético Paranaense há um bom tempo, o Flamengo recentemente, só que são exceções, a gente não enche uma mão, né? Então, a questão do clube empresa, eu vejo ela de uma forma muito benéfica, mas ela não pode ser só uma muleta para os clubes fugirem das dívidas com seus credores, né? Porque todo mundo já imagina isso. Opa, isso aqui a gente não precisa pagar. Então o clube foge daquilo, não tem uma fiscalização para realmente cobrar
todo aquele benefício que foi dado, e aí a gente cai nessa de não é só porque o clube é empresa que ele vai ter uma gestão eficiente. A gente vê clubes aqui, eu citei clubes que não são empresa e têm gestões muito eficientes. A gente vê Real Madrid e Barcelona não são empresas e são os dois maiores clubes do mundo. O futebol, ele tem suas peculiaridades. Não adianta um executivo de uma multinacional com todo o seu conhecimento ser altamente bem-sucedido lá, não quer dizer que ele vai ser bem-sucedido aqui no futebol, porque o futebol, a pessoa tem que ter uma veia futebolística ali, porque ele tem que entender alguns mecanismos do futebol que não funcionam como na vida privada. Mas, sem sombra de dúvida, uma mentalidade empresarial no futebol, ela se faz urgente, ela se faz necessária para ontem. Bacana. Francis, você veio da área de comunicação, foi assessor de imprensa e, pelo que eu percebi, dentro da sua gestão de carreira, você valoriza muito a questão da construção da imagem do atleta. A gente sabe que o atleta de alto nível, de alto rendimento, ele é referência para milhões de crianças, né? Outro dia, ano passado, eu fui ver um jogo na Toca da Raposa 1 do Cruzeiro Sub-10 contra não lembro qual time, e em determinado momento das crianças foi conversar com a outra e colocou a mão na frente, assim, né, para evitar a leitura labial, um jogo que nem televisionado era. Quer dizer, ele faz isso porque ele vê o ídolo dele lá fazendo e ele está repetindo. Você acha que os atletas que estão lá, os famosos, eles têm essa consciência desse papel social que eles têm? Poderiam fazer mais pela sociedade assim, a ponto de dar exemplos para influenciar coisas positivas e não coisas banais como essa de colocar a mão, de imitar o cabelo, de colocar o mesmo brinco? Acho que eles podem dar um pouco a mais nessa construção de imagem? Sem sombra de dúvida, consciência eles têm, tá? Hoje não existe mais time bobo, não existe mais atleta bobo, não existe ninguém no futebol bobo. Consciência eles têm. Às vezes, eles não querem ou não têm capacidade de exercer esse papel que é muito importante para eles. Isso aí que você falou dos atletas mais jovens é muito engraçado, porque realmente eles é tipo filho copiando pai em casa. Os atletas da base, eles realmente copiam os profissionais, os que são referências, né? E isso realmente é muito importante. Eu vejo, por exemplo, quando a gente vai falar de exemplo, a gente tem que buscar lá em cima. A gente tem que buscar o Messi, a gente tem que buscar o Cristiano Ronaldo, a gente tem que buscar o Neymar, que também são seres humanos como nós, e às vezes uma coisa ou outra na vida desses atletas não sai de uma maneira ideal. Mas eu realmente, por estar próximo e entender, e ver, e saber como é a vida desses atletas, eu trabalho com o Fred há 20 anos, um atleta de 2 Copas do Mundo, que teve um baita sucesso na França, e eu não estou nem comparando com esses gênios aí. O Fred, um grande jogador, um jogador de altíssimo nível, mas os outros são gênios, né? E a vida do Fred já era uma vida muito glamurosa. Onde chegava, estendia tapete vermelho. Então, assim, esses caras, eles podem tudo. Eles têm tudo ao seu alcance. E eu acho muito bacana, porque mesmo tendo o mundo aos seus pés, assim, estou falando mais de uma forma só para ser mais enfático, eles ainda conseguem abrir mão de muita coisa. A gente, às vezes, tem uma tendência de ver só o lado ruim. Pô, aconteceu isso com o Neymar, o Cristiano Ronaldo fez aquilo. Cara, o tanto de coisa bacana que esses caras fazem, que muitas vezes ninguém fica nem sabendo, porque eles não querem nem a exposição midiática disso, seria até melhor, mas às vezes eles, ou por uma questão de pensamento próprio ou espiritual, eles querem fazer aquilo, fazer o bem, mas sem mostrar aquilo ali. Já cansei de ver atletas fazendo isso. Eles poderiam fazer um marketing muito maior
em cima das boas ações, mas muitas vezes não faz. A gente também vê atletas aí se aproveitando, né, faz uma merdinha ali e vai ali fazer uma visitinha no hospital, só, mas isso fica muito nítido também, né, quando isso acontece. Mas a influência, principalmente depois da criação das redes sociais, ela é monstruosa. O Fred, por exemplo, tem cerca de 3 milhões de seguidores. Ele já fez post que deu 2 milhões e 600 mil visualizações. Isso é um absurdo. Até você vai lembrar aí, Piscininha Amor, a música, isso foi criado ali, por causa de uma brincadeira. Então, isso também tem que ser usado para o bem, para um bem maior, para um bem social, para um bem ambiental, né? E a gente busca isso, a gente tenta fazer muito isso, a gente tenta incutir essa ideia na cabeça dos nossos clientes. E a gente tem clientes assim muito bacanas, cara, de disciplina. O Thiago Reis, lá do Vasco, o próprio Alexandre, que entrou, são garotos que assim, são atletas, são conscientes. O Thiago, mesmo no início de carreira, você não tem noção do trabalho social que esse garoto faz lá, em Brasília, que é a terra natal dele, na escolinha onde ele começou, vai, leva e arrecada alimento e ajuda a comunidade. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa bacana. É porque realmente, às vezes, não tem espaço para se mostrar tanta coisa bacana. Porque o que vem demais é uma polêmicazinha também, né? Mas os jogadores têm sim, eles têm consciência, eles podem fazer muito mais, mas assim, como em muitas profissões, são coisas aleatórias, são coisas pontuais, não tem uma continuidade, não tem uma sustentabilidade nisso, uma coisa mais longa, né, de longo prazo. Francis, aproveitando essa resposta sua, você acha que você falou a questão de importância de políticas públicas na área de educação, né? Você acha que também o governo poderia aproveitar essa imagem do futebol, dos ícones do futebol, também proporcionar políticas públicas de responsabilidade social, de influenciar melhor positivamente a sociedade através deles? A gente via muito isso, por exemplo, no trabalho que era feito com Ayrton Senna, né? Mas hoje em dia, os grandes ícones do futebol brasileiro não têm um trabalho tão aprofundado assim. E isso é engraçado, porque assim, nós vamos falar da política pública, mas eu vou falar de uma política das próprias associações, dos próprios clubes. Os clubes pagam para utilizar a imagem dos atletas, mas eles utilizam isso muito mais como uma forma tributária do que realmente explorar essa imagem. O clube poderia fazer muito mais, mas muito mais. E aí, se a gente for jogar tudo lá para o governo, fica difícil. Fica difícil porque a gente sabe que aí o buraco é mais embaixo. Mas os clubes realmente têm condições de desenvolver o seu marketing, a sua publicidade, a sua comunicação, segmentar e profissionalizar isso para explorar muito mais a imagem dos seus atletas, dos seus ídolos, e reverter isso em benefício para a sociedade. Nunca é demais falar. O futebol, no meu ponto de vista, se não for a maior, é uma das maiores ferramentas de transformação social. E é muito pouco explorado. Então, o clube ainda tem muito... enquanto não se profissionalizar 100%, nós ainda vamos conviver com algumas situações meio que políticas nos clubes de futebol. Uma indicação, o cara que está no marketing tá lá, é bom e tal, mas não é aquele cara fera do marketing que pode chegar e pegar um clube que tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 40 milhões de torcedores e extrair dali todo o seu potencial. Quando os clubes tiverem essa consciência, né, puderem, porque hoje os clubes, a gente tem a cultura do imediatismo. O resultado tem que ser aqui, tem que ser agora. Então esse dinheiro ele é todo empregado naquele time, só que no fim só um vai ser campeão,
5, 6 vão para a Libertadores, e um monte vai ficar no meio do caminho e 4 vão cair. Independente se você está fazendo... se todo mundo estiver fazendo muito bem, vai acontecer a mesma coisa. Só um vai ser campeão. 4 vão continuar caindo. Esse dinheiro, ele poderia, de uma certa forma, ser carimbado. Se você pudesse carimbar um dinheiro num clube de futebol, X% vão ser empregados na categoria de base. Y vai para o futebol feminino. Z vai para marketing. Isso vai para ações sociais. Porque aí você teria departamentos responsáveis por aquilo, com orçamento, e poderia ser cobrado, né, uma situação muito melhor de explorar e reverter isso para a sociedade. O clube, ele é muito mais do que a paixão. A paixão move, mas o clube, pelos benefícios fiscais, inclusive, que ele tem, eu acho que ele poderia retribuir muito mais para a sociedade do que é feito hoje. Então, você acha, por exemplo, que o marketing dos clubes ele é muito a curto prazo? A gente vê na Europa, por exemplo, os clubes, a maioria tem um departamento só de responsabilidade social. E às vezes, por exemplo, tem um instituto, uma pessoa jurídica em separado que é só, né? O Manchester United atende milhões de crianças na África, o Barcelona tem a ver com aquela parceria histórica com a Unicef. Você acha que falta os clubes brasileiros entenderem que também essa responsabilidade social, ela em médio e longo prazo, ela vai significar aumento de torcida, porque você atender aquela comunidade lá no sul de Minas, lá no interior do Brasil, quando aquele pessoal, né, em longo prazo vai ser um consumidor do clube. Você acha que falta essa visão de longo prazo? Trabalho a curto prazo? Sem dúvida, nós estamos muito atrás da Europa. Agora, tem coisas bacanas sendo feitas aqui também. Estamos engatinhando, mas tem coisas bacanas sendo feitas aqui no Brasil. O Bahia está fazendo um trabalho brilhante nessa área. Brilhante. Um trabalho com um propósito. O Bahia ele enxergou um propósito. Ele enxergou um propósito nesse negócio. Acaba sendo um negócio também. Isso atrai investimento para o clube. Existe um dinheiro verde no mercado, às vezes não tem o dinheiro do patrocínio direto, mas para um clube que quer retirar plásticos do oceano, esse dinheiro existe. É um dinheiro que as empresas hoje elas são muito pressionadas para fazer um trabalho socioambiental. Então, às vezes, não tem o dinheiro para pôr no patrocínio master aqui, mas tem um dinheiro para fazer ações que vão melhorar muito a imagem desse clube perante sua comunidade e até mesmo no mundo. Então, o Bahia enxerga esse propósito. Eu acho que a gente tem que difundir mais essa ideia. A gente está no momento de transição, a gente está engatinhando, mas as pessoas já se tocaram para isso. O problema é que no futebol, por não ter essa mentalidade empresarial ainda, as coisas demoram a chegar mais. Mas vão chegar. Elas vão chegar. E quem estiver preparado para isso, como o Bahia está, vai colher os frutos antes de todo mundo. Então não é só lá fora. A gente pode olhar aqui para dentro, copiar o exemplo do Bahia. Eu mesmo, nessa pandemia, eu sugeri para amigo meu, dirigente de clube, eu falei, tem coisas bobas. Bobas assim, simples, né? Não bobas. Tem um estudo que em 2030 o Brasil vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes até 14 anos de idade. A gente está na pandemia. Quem é o maior grupo de risco dessa pandemia? São os idosos. Sugeri para ele, de uma maneira superficial, claro que ele tem que desenvolver isso lá dentro do seu clube, de criar um sócio torcedor para a terceira idade, né? Um sócio torcedor para a terceira idade. Tudo que for arrecadado nesse período da pandemia seria revertido para ajudar
essas pessoas que estão, né, num grupo de risco 100% da receita. E depois dessa pandemia, que isso vai passar, isso é fato, vai passar, e tomara que não passe desse mês de abril, tomara que em maio a gente já consiga retomar nossas atividades, isso estipularia aí 3 ou 6 meses desses recursos diretamente destinados para esse grupo de risco, né, para essa ação, e depois o clube pegaria esse recurso para investir na sua estrutura e também criar um sócio torcedor para a terceira idade, espaços melhores. Então, assim, tem uma população idosa que está crescendo, que tem dinheiro, né? E os clubes não estão enxergando isso. Então, isso aqui é um pequeno exemplo do tanto que esse marketing do clube pode explorar, mas ainda está aí vendo a vida passar. Bacana, Francis. Agora vamos dar uma modificada aqui um pouco no assunto. Você trabalha com alguns treinadores. Eu leio muitos livros. Alguns treinadores, acho que o Alex Ferguson e o Roy Hodgson falam que existe comumente uma relação muito conturbada entre imprensa e treinador. E olha que ele está falando de Europa, né? Acho que o Roy Hodgson cita o seguinte: os jornalistas da imprensa funcionam como numa competição de dança, que eles são juízes e ficam dando o tapinha para você sair da pista, né? Até ele fala isso de forma em tom de brincadeira. Você acha que ainda tem espaço um pouco para melhorar essa relação entre treinador e imprensa? Você acha que falta um entender melhor a posição do outro, a imprensa também talvez se qualificar um pouquinho melhor? Até o Adilson Batista, numa live semana passada, falou que às vezes a discussão fica muito rasa, que falta realmente das duas partes um conhecimento melhor. Como que você avalia isso? Bom, geralmente esses conflitos aí entre imprensa e treinadores acontecem numa coletiva de imprensa, né? Pós-jogo. Onde Desculpa, não te ouvi? Cabeça quente, o treinador, principalmente, Isso, né? onde a imprensa está no papel de perguntar e o treinador está no papel de defender o seu trabalho, ou pelo menos tentar defender, né? Mas essa relação, na verdade, ela já foi mais próxima. Ela já foi mais próxima. E com a profissionalização do futebol acontecendo, ela vai se distanciando. Antigamente, você não deve ter pegado essa fase, não, que você tem cara de ser muito novinho. Mas, com certeza, você já ouviu falar das entrevistas que eram feitas no vestiário. Tem Né? vídeo, tudo. O repórter entrava, o jogador estava sem roupa lá na banheira e o repórter entrevistando o cara. Para a rádio, né? Ainda bem. Então, assim, o jogador ele tomava um chopp com o repórter. Hoje isso acabou por quê? Justamente por causa disso. Introduziram aí, foi criado nesse meio tempo aí o papel do assessor de imprensa, né? Que, como os jogadores antigamente, não vou falar que eram menos preparados, mas tinham menos pessoas ao seu redor para instruí-los. Isso, por um lado, era ruim, porque ele acabava fazendo muita coisa que não deveria. Por outro, ele pode até errar hoje, mas ele é um erro muito mais consciente. Então, esse assessor de imprensa, ele veio para minimizar os problemas e potencializar o que essa pessoa faz de bom. E essa transformação jornalística que a gente viveu, antigamente, jornal impresso, era absurda a força do jornal impresso. Todo mundo queria sair na capa do jornal impresso. Revista, né, como a Placar, era uma referência. Você está na Placar, é a mesma coisa que você está no Fantástico, ou até mais. Só que isso houve uma transformação, vieram os sites, os blogs, as mídias sociais, e com isso também muita gente sem bagagem necessária, que bagagem é só o tempo que vai te dar. Só com 10, 15, 20, 30 anos de profissão que você vai ter. E muita gente correndo atrás de furos de reportagem,
soltando notícias sem critério, sem muita apuração e sem muita responsabilidade e compromisso com aquela notícia. Então isso, as pessoas foram sentindo uma necessidade, não só o treinador, a gente está falando treinador, mas a gente pode incluir o jogador aqui também, uma necessidade de se blindar, né? Dessa enxurrada de informação e de exposição que hoje todos nós estamos sujeitos, principalmente as pessoas públicas, né? A gente, nós pessoas comuns, já uma rede social já dispõe, imagina uma pessoa pública. Então, realmente, tem os dois lados, né? É um assunto complexo, a gente não pode ver só, antigamente a relação era melhor, agora é pior. Mas por quê? Tem muito fator aí nesse meio que pode explicar a razão. Apesar de, eu sou bem saudosista, eu acho que essa relação próxima ela é benéfica. Hoje, você abre, todos os portais têm praticamente a mesma notícia, todos os programas de esporte têm praticamente a mesma notícia, e essa aproximação, essa proximidade que havia, ela que propiciava aquela matéria exclusiva, aquele perfil, você conhecer melhor, né, o estilo de vida daquele ídolo. Então a gente perdeu muita coisa boa também com isso, mas eu acho que quando há respeito, tem como melhorar? Tem. A partir do momento que cada um entender o seu papel e respeitar esse limite. É difícil, porque aí envolve bom senso. Eu acho que quem tem ainda consegue suas coisas diferentes, seja com o jogador, com o treinador, né? Mas não é fácil. Eu vejo que realmente há um distanciamento e não vejo como isso ser resolvido num curto espaço de tempo, não. Legal. Francis, você abriu a live com a gente falando da importância do planejamento financeiro, principalmente o planejamento tributário, né? Hoje, por exemplo, tem uma discussão muito grande acerca do recebimento do direito de imagem, se vale a pena abrir uma empresa, tem vários casos sendo discutidos no CAF acerca disso. Fala um pouco desse desafio que você tem enfrentado com seus atletas, como que você tem orientado esse planejamento. A gente sabe que alguns atletas têm dificuldade em escutar isso, né? Relata um pouco desse desafio para a gente. Tá um pouco escuro aí? Acho que você acender a luz melhor. Não, ou tá, como é que tá? Tá tranquilo? Tá. Tá. Se ficar escuro, não fala que eu acendo a luz aqui. O que acontece? Tem uma discussão jurídica nisso aí tudo. A legislação, ela permite o atleta constituir uma empresa e essa empresa ser a dona da imagem desse atleta. Se você for perguntar para os atletas mal informados, eles adoram receber o que a lei permite, né? O máximo, 60% na carteira, 40% na imagem. Mas, no fringir dos ovos, o atleta receber 100% na carteira é melhor para ele. Dá uma segurança jurídica muito maior, porque caso o clube não deposite, não pague o salário, não deposite o fundo de garantia, num prazo de 3 meses, ele tem como pressionar o clube para fazer isso. Na imagem não, o clube esquece de pagar essa imagem e sabe-se lá como vai pagar, se não vai pagar, se tem que acionar a justiça para receber. Por outro lado, mesmo permitindo o atleta constituir uma empresa para ser detentora da imagem dele, quando o atleta recebe esse dinheiro, o fisco vem querer morder, falando que isso é uma maneira de burlar a legislação para querer arrecadar os 27,5% de imposto de renda, em vez de 13%, 14%, que é o que em média uma pessoa jurídica paga. Só que isso não é uma opção do atleta. O clube impõe isso. Se o jogador bater lá, se ele não for dessa nata aí que a gente falou aí de 300, dos 200 atletas, tudo, o clube vai falar, não, você quer isso aí, então não faça o seu contrato. Então, quando eu te falo de fiscalização, é isso. Não adianta ter uma legislação
se não tem uma fiscalização. Eu tenho atletas que foram autuados pela Receita em cifras milionárias pelo fato de ele ter recebido dinheiro do clube na sua pessoa jurídica. Só que ele constituiu uma pessoa jurídica, ele pagou esses tributos para o governo e agora ele está sendo penalizado por isso. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado pelas autoridades, porque o simples, o correto e o melhor seria o clube assinar a carteira. Assina a sua carteira, paga 100% do seu salário aqui. Se isso não é possível, se isso inviabiliza para o clube, que isso seja realmente válido pelo governo federal, municipal, estadual, porque você não pode constituir uma pessoa jurídica, pagar seus tributos, andar dentro da lei e depois ser penalizado por isso, por uma situação que foi imposta pelo clube. Então, é um assunto para você discutir aí com um tributarista, com um advogado, porque eu, superficialmente, é isso aqui que eu posso te falar, mas realmente é um assunto que está afligindo muitos atletas com altos salários. Certo. Francis, tá me escutando? Estou te ouvindo bem. Eu quero te agradecer, já batemos aí 50 minutos da live. Muito obrigado por ter atendido. Amanhã a gente tem uma live com o David, às 17 horas. E na segunda-feira, te convidar para uma live com o Rádio Santos, economista, que a gente vai falar de investimento de ações e muito mais. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. O prazer foi todo meu, sempre às ordens, precisando de alguma coisa da nossa empresa, dos nossos clientes, à disposição. Agradecer aí todo mundo que teve paciência para acompanhar esse bate-papo nosso aí. E um abraço, tomara que a gente passe bem aí por essa pandemia e que ela acabe logo, porque está todo mundo com saudade de voltar a trabalhar. Certo. Valeu, Francis. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Com Deus. Valeu. Tchau.